Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui na área hoje para mais um vídeo, hoje com os palpites e análises aí do grupo B da Copa do Mundo. Um grupo que nós teremos a Inglaterra solitária como favorita, depois seguida de Estados Unidos e País de Gales, que pelas cotações briga pela segunda colocação, e o Irã é o grande azarão do grupo. E eu vou destrinchar aqui para vocês um pouco mais sobre as 4 seleções, com mais foco nos Estados Unidos, País de Gales e Irã, até porque todo mundo sabe que a Inglaterra, já começando a analisar ela, né, é uma grande seleção, é a seleção a ser batida do grupo. Tem o Kane no ataque, tem o Bellingham que está em uma grande fase, mas também tem alguns problemas por conta do treinador da equipe, o Gareth Southgate, que não é um grande treinador, tem muitas críticas ao seu redor. É um cara que não tem tanta experiência na carreira de treinador assim, tirando o seu currículo que já dura um bom tempo na Inglaterra, e também a convocação de Maguire para a zaga, que deixa aí uma dúvida, né? Por que insistem tanto nesse jogador que não corresponde aí? E aquela coisa, né? Muitos dizem que os treinadores têm aqueles queridinhos que são, por mais que às vezes não entreguem tanto na bola, ajudam muito o time taticamente, ajudam muito o time dentro e fora das 4 linhas, e aí acaba que o treinador leva ele como um amuleto para momentos de gerenciamento de elenco. Só que, claro, o Maguire é uma figura que todo mundo repreende na Inglaterra. Enfim, é um time que chega com alguns problemas, é a atual seleção vice-campeã da Eurocopa, tem seus pontos positivos sim, eu acho que até exagera um pouco quando falam que a Inglaterra tem muitos problemas, é um time que, na verdade, tem seus problemas, mas tem muita qualidade técnica. Se acertar durante a competição, principalmente defensivamente, né, com o Maguire, essa questão toda, com a lesão do Kyle Walker também, que deve jogar a Copa, mas a Inglaterra depende muito desse retorno para ele apoiar o lado direito do time. Primeiramente, então, precisa pensar muito nesse setor defensivo, porque a frente ela é muito boa, tem jogadores como o nome de Sterling, Kane, Mount, então é um time muito interessante lá na frente. E o Bellingham fornecendo tanto lá na frente um amparo para os jogadores, quanto respaldando o setor defensivo. Então é um time que tem as suas nuances, né, os seus momentos de subida e de descida. Há de se entender como é que será nessa Copa do Mundo. Para nós apostadores, eu não sei se é o momento de confiar tanto na Inglaterra. Eu não fiz nada de longo prazo na Inglaterra e vou ver muito como serão os jogos dessa seleção na Copa do Mundo, né? Porque eu não tenho coragem de bancar um -1,5 da Inglaterra contra o Irã, tá? Então, assim, durante o jogo, talvez um ML, quem sabe? Ou seja, eu projeto mais a Inglaterra para a gente trabalhar olhando bastante live, né? Olhando bastante apostas ao vivo nesse time e vendo como ele vai crescendo durante a competição, ou se ele vai simplesmente morrer na primeira fase, nas oitavas, o que também seria um espanto para mim. Então é um time que é uma incógnita, mas com muitos pontos positivos por conta da sua qualidade técnica. Já pelo lado tático, é um time que carece muito e que precisa melhorar urgentemente para a Copa do Mundo, ou na verdade dar a sorte de evoluir naturalmente, porque já passou, né, a hora de evoluir de fato. A segunda seleção do grupo aí é os Estados Unidos, que é uma seleção que tem ali momentos de qualidade técnica no seu plano tático e momentos de desconfiança. É um time que, no total, ele é bem jovem. Se você for olhar o time, a provável escalação tem o Turner no gol, reserva do Arsenal, o Dest na direita, tem 22 anos, é do Milan, o Zimmerman e o Long são jogadores que atuam nos Estados Unidos. Essa é uma grande dúvida para o time dos Estados Unidos, né, de ter uma zaga que não é formada ali na Europa, que não é de jogadores que atuam na Europa, jogadores de uma liga que geralmente os times sofrem muitos gols. Então esse é um grande problema dos Estados Unidos, entender que o seu processo defensivo será de muita confiança em cima de Zimmerman e Long, que são jogadores que estão numa escola que acontece muitos gols, isso é um pouco perigoso, e do lado esquerdo o Robinson do Fulham. No meio de campo, o Tyler Adams do Leeds, o McKennie da Juventus e o Musa do Valência. O Musa tem 19 anos, outro jogador muito jovem, mas começa a ter uma etapa de jogo mais confiável, com jogadores que atuam na Europa. O McKennie já é de um grande time europeu, o Musa, por mais que seja jovem, está no Valência, que também é outra grande potência europeia, ainda que não tenha um grande time, né, recentemente, então já começa a se formar um time mais interessante. E aí o ataque, que para mim é o ponto alto, principalmente nas pontas dessa equipe, né? Que é o Pulisic do lado esquerdo da equipe, atua no Chelsea, e do outro lado o Reina do Borussia Dortmund com 19 anos, outra peça muito jovem, o que pode ser um grande problema para os americanos nessa Copa do Mundo. Na parte central, do centroavante, o Sargent do Norwich é o favorito, mas pode
ser substituído pelo Jesus Ferreira aí. O Sargent tem 22 anos, outra peça bem nova, apesar de ser um jogador já com um bom gabarito, com bons números lá fora. Enfim, é um time que tem a zaga fraca, como eu falei para vocês, e tem um ataque interessante que começa a ser desenvolvido a partir do meio de campo, no terço final do meio de campo e começando a ir para o ataque. Então, é um Estados Unidos que eu particularmente não confio por conta de ser um time desbalanceado, tá? Mas em relação ao País de Gales, é o time que me inspira mais confiança. E eu vou te dizer por que também. Eu fiz todas as anotações aqui interessantes para a gente repercutir sobre isso. País de Gales é uma seleção que viveu seu auge ali em 2016, naquela Euro da França. Era uma seleção que tinha o Bale em alta, tinha o Volks, né, o Sam Volks. Tinha um time que era uma roupagem interessante para o time do País de Gales. Agora o País de Gales volta a uma Copa do Mundo, coisa que, pelo meu espanto, não conseguiu em 2018. Ainda tinha a melhor seleção naquela época que não conseguiu. E agora, com uma seleção descendo um pouco, consegue alcançar a Copa do Mundo depois de mais de 50 anos. É um time que depende muito, muito mesmo de Ben Davies na zaga, ele é do Tottenham, depende do Ramsey e do Allen, apesar de serem jogadores que já passaram dos 30 anos. O Ramsey atua no Nice, o Allen atua no Swansea. São dois times que não são de grande gabarito na Europa, mas são dois jogadores com muita experiência. E numa Copa do Mundo, você precisa recorrer muito a jogadores que têm experiência. Então o Ramsey e o Allen tornam o meio de campo do País de Gales o principal setor da equipe em termos de experiência / qualidade técnica. E o time ali na ponta direita ou no ataque também tem o Gareth Bale, que também já passou dos 30 anos, já está com 33, já não é mais aquele menino do Real Madrid, já não é mais aquele menino do Tottenham, e na verdade hoje é um cara mais avançado na sua idade, com menos poderio técnico e físico para decidir um jogo, mas que vem com moral alto porque justamente fez um gol aí na final da MLS pelo Los Angeles, que conseguiu garantir o título depois, posteriormente nos pênaltis para sua equipe ante o Philadelphia Union. O País de Gales joga num sistema ali de 3-4-3 que pode inverter ali para um 3-5-2. Então é um time que depende muito de 3 zagueiros. Eu particularmente não confio muito no time. É um time que trabalha com, às vezes até pode trabalhar com 5 no sistema defensivo ou com 3. Isso se o Connor Roberts ou o Nick Williams subirem, né? Se eles sobem, o Connor Roberts e o Nick Williams, direita e esquerda, subirem, o time fica basicamente num 3-4-3 ou 3-5-2. Se eles retornam, a zaga tem 3 homens, isso já é basicamente praxe da equipe, com 2 apoiadores ali que viram laterais. Mas, olhando para o time dos Estados Unidos, que é inferior em termos de idade, é o time mais promissor que o País de Gales, olhando na minha visão. Então, hoje eu coloco o País de Gales abaixo dos Estados Unidos. E por fim, muita gente dando o Irã como azarão do grupo, muito por conta de preconceito, ser um time do Oriente Médio, que ninguém nem vê jogo do time, da seleção, pouco se acompanha, e a galera vê o Irã se classificando para a Copa no Jornal Nacional e dá a mínima, até porque é uma seleção que nunca teve uma grande trajetória na Copa do Mundo, como teve, por exemplo, a Coreia do Sul, que disputa as mesmas eliminatórias asiáticas, mas tem o Son no Tottenham, já chegou a um 3º lugar de Copa do Mundo, é uma seleção que o pessoal olha um pouco mais. O Irã já não tem uma cultura tão perto do Brasil assim, e acaba sendo uma seleção que poucas pessoas olham. Mas é uma seleção interessante, para mim é a mais interessante dentre os 3, e a que pode surpreender aí. Por quê? Trocou o treinador, é verdade, o processo de troca de treinador sempre é complicado, mas trouxe o Carlos Queiroz, que é um exímio conhecedor da seleção iraniana. Ele já havia treinado a seleção do Irã tempos atrás e conhece bastante dessa geração. Tem laterais que atuam na Europa, por exemplo, é o caso do Mohammadi, que atua, Moharami, do Dinamo de Zagreb. Eu não acompanho muitos jogadores do Irã, então eu fiz basicamente uma apanhada aqui para trazer para vocês nomes interessantes que eu vi nas seleções. Agora, na frente, são jogadores que eu vejo e acompanho o futebol europeu. É o Ghoddos, que atua no Brentford, que tem feito uma razoável campanha na Premier League. O Taremi, do Porto, atua no setor esquerdo. O Asmun joga centralizado como centroavante no Bayer Leverkusen. E do lado direito, o Ali Reza Jakanbakash, que já teve melhores momentos, mas hoje atua no Feyenoord. E ainda assim é um jogador que para o Irã é muito importante. Então o grande ponto do Irã é que em outras temporadas era um time que se prendia muito ao seu sistema defensivo. Então era um time que compactava muito bem atrás e torcia para não tomar gol porque não tinha tanto volume ofensivo, digamos assim. Hoje o Irã trabalha de uma forma diferente.
é um time que venceu o Uruguai em um amistoso pouco tempo atrás, o Uruguai com força máxima, é um time que hoje tem uma zaga ainda que não é de jogadores que atuam fora do Oriente Médio, a maioria dos jogadores do Irã ali de trás atuam no Oriente Médio, mas é um time muito congruente defensivamente, e na frente é um time que nessa Copa do Mundo será um pouco diferente, é um time que tem Asmun, tem o Taremi, tem também o Ali Reza, então é um time que na frente você também pode contar ofensivamente, ou seja, você tem um bloco defensivo de qualidade, você tem um meio de campo que tem ali peças já mais antigas de idade, mas que tem uma identidade muito grande com a seleção, e quando você chega no ataque, você encontra vários jogadores de gabarito europeu, começando pelo Golds, que fornece as bolas ali para os 3 jogadores de frente do Irã. Então uma seleção que, na minha visão, pagando uma cotação nesse momento de 4,50 pela avançada de fase, quem curte fazer uma aposta com a cotação mais alta, há de se considerar, porque eu não vejo os Estados Unidos tendo vida fácil contra o Irã, e também não vejo o País de Gales tendo vida fácil contra o Irã, ainda menos. O que eu penso para esse grupo em termos de bet é basicamente nada no momento. Por quê? Eu vou te explicar. Eu poderia apostar no Irã para classificar, mas eu acho que nesse momento eu não consigo mensurar como será o Irã dentro das 4 linhas. Por isso que é bom vocês ficarem ligados no meu canal gratuito do Telegram, porque se eu tomar essa atitude dias antes da Copa, pode ser interessante, talvez vendo amistosos e tudo mais. Hoje o Irã jogou contra a Nicarágua, por exemplo, venceu por 1-0. Não foi uma grande exibição, mas também utilizou algumas peças reservas. Por outro lado, eu também pensei em algum momento em ir no País de Gales para não avançar de fase. Só que, como eu abri muita bet em 2018, tomei um hedge considerável ainda, que eu tinha 4 anos a menos de experiência, para esse ano eu estou um pouco mais sucinto nas minhas entradas. Então, assim, o que eu tenho para dizer para vocês é, esse vídeo é mais um vídeo de análise do grupo B, porque é um grupo muito difícil, é um grupo que eu vou tentar trabalhar mais nesses jogos em si do que basicamente fazer apostas longo prazo, tentar pegar um handicap positivo do Irã contra os Estados Unidos, e também eu não tenho a principal aposta que eu queria para esse grupo, que era o mercado de under gols sofridos pelo Irã. Eu tenho certeza que viria 6, 7 gols a linha do Irã aí. Eu acho que é um time que não vai ser goleado por ninguém. Tá? Acho que ele perde por 2-0 da Inglaterra, ele empata com os Estados Unidos 0-0 e deve talvez vencer o País de Gales por 1-0. Ou seja, é um mercado que me traria satisfação para mim. Mas como eu não tenho esse mercado, também não vou forçar nada e vou encerrar esse vídeo sem bet, mas satisfeito porque eu consegui passar uma leitura muito interessante dos 4 times que estão nesse grupo B, com ênfase em 3 times que muita gente não conhece muito bem sobre. Beleza? Então é isso, e vamos aí pro vídeo do grupo C, que deve ser lançado em breve. Um grande abraço, vamos com tudo, valeu!